É bom que todo penedense e toda penedense ouça com atenção o que eu vou falar, porque é algo muito necessário para o entendimento da vida de cada penedense. Nenhuma penedense está isento ou imune a fatores que são superiores às nossas vontades. Por exemplo, a crise com o governo federal, o governo Lula, que todo mundo está lendo e está assistindo reportagens em televisão, dizendo de que a sua popularidade caiu a níveis nunca chegados anteriormente. E hoje, assustadoramente, a gente tem a notícia de que metade dos senadores e metade dos deputados federais acham o governo Lula ruim ou perdido. Isso é bom, isso é péssimo, porque é do governo central, do governo federal, que se abastece a estados e a municípios, o que significa Penedo. E que o governo Lula ainda não conseguiu também aprovar o orçamento de 2025, o que significa que não há emendas parlamentares liberadas chegando para os municípios, dentre eles Penedo. E também não há esperança de que tenhamos tão rapidamente uma recomposição da economia do país, que é influenciada pela economia mundial, que está agora, nesse exato momento, em momento de muita tensão por conta da posse de Donald Trump, que vem ameaçando país a país e que ontem já chegava a sua ameaça ao Brasil, falando da taxação do alumínio e do ferro. Então, é preciso que nós tenhamos consciência de que os minerais fazem parte da geopolítica. Aquilo que eu digo todo dia aqui é como pressionar as outras pessoas, os outros países. E eu quero dar um exemplo muito claro. Antigamente, as pessoas às vezes dizem: o professor puxa lá de trás, lá do tempo. É a parte que me cabe de direito provar que eu estou certo. Antigamente, vamos botar aí há 40 anos atrás, na sociedade penedense, quando se queria perseguir a uma pessoa ou a uma família, se perseguia aos cargos que essas famílias tinham ou detinham. Quem é que não sabe que prefeitos já perseguiram pessoas em Penedo? Quem é que não sabe que as perseguições aconteceram no período do governo militar ou no período da democracia? Quem disser que isso não acontece é um imbecil, é um debilóide, demente, anestesiado no cérebro. Em 1995, eu fui para Maceió ensinar em Maceió porque o grupo político que predominava em Penedo fez um pedido sob ameaça à diretora da escola Leonor Gonçalves Peixoto, o Tampinha, dizendo que se não me demitissem, 100 pais de alunos iriam tirar os alunos de lá. E eu duvido que aluno quisesse sair de lá por culpa ou causa do professor Raul. Os mesmos caboquinhos e as mesmas caboquinhas que hoje, quando me encontram, ainda me tratam de caboquinho e não deixam de me dar um abraço e um beijo. Mas eu fui para Maceió por conta disso, por conta de ter uma posição clara, firme, de defender aquilo que eu queria. Então, as perseguições sempre existiram. Eu estou falando de 1995. Se bota mais 5, 2000. Com 25, 30 anos atrás. Plena democracia. Aqui em Penedo, famílias inteiras já foram perseguidas por políticos por tomarem posições fortes. Então, o que está acontecendo agora com o Brasil, através do Donald Trump, dizendo que vai mandar taxar em 25% o ferro, o alumínio e seja lá o que ele quiser de outros países como o Canadá e a Europa, não é outra coisa senão forçar a pessoa a se ajoelhar, forçar o país a se ajoelhar. Aí eu volto com essa contextualização para Penedo. Se Penedo tivesse um prefeito irresponsável, ele estaria aqui mantendo um quadro de servidores, de funcionários, que não poderia pagar. Mas a sensação é que a pessoa estaria empregada. Eu estou empregado, mas não estou recebendo, mas estou empregado. Trabalhar para não receber é a maior injustiça que se pode fazer.
E aí eu volto-me a dizer, esse momento que Penedo está passando e que as pessoas que foram demitidas da Prefeitura de Penedo estão ralhando, falando, reclamando em seu pleno e total direito, estão esquecendo que março, abril, maio, a Prefeitura há de sair desse momento delicado. Agora, vai voltar quem está na rua esculhambando? Vai voltar quem está na rua dizendo isso e aquilo outro? Aí eu sou a favor de que volte quem tenha a paciência para entender que dificuldades famílias passam, pais e mães passam. Às vezes a casa onde você mora com seu pai e sua mãe está a passar ou já passou por dias onde o pai e a mãe transparentemente virou para os filhos e disse: a gente vai ter que cortar isso aqui que a gente não tem mais condições de pagar. A gente vai cortar a internet, ou a gente vai cortar o ar-condicionado, ou a gente vai cortar o chuveiro elétrico. Quem é que nunca passou por isso? Agora, porque a prefeitura está passando por um momento difícil, a gente ouve um clamor, rua por rua, seja onde for, por conta da falta de paciência e compreensão. Que a mais célebre frase já dita até hoje a um ser humano é a que eu vou contar agora. Um rei morreu e o filho teve que assumir como rei, e aí virou para o sábio do pai e disse: e agora? Que eu não sei o que eu vou fazer. E pegou o anel que era do pai e deu ao sábio e disse: escreva nesse anel que eu vou usar dia e noite aquilo que eu tenho que ler para agir corretamente. E o sábio pegou o anel, olhou e disse: tão pequeno, mas foi para o seu gabinete de trabalho e no anel ele escreveu 2 palavras: vai passar. E quando ele entregou, o filho do rei, que já era rei, disse: vai passar? Ele disse: o que for de bom vai passar e o que for de ruim também vai passar. Basta o senhor saber esperar. Por isso eu abro o programa dizendo aqui que as pessoas que estão aí a clamar, a difamar, a falar, a agredir aos nomes dos Lopes, lembrem-se que se você foi da prefeitura, recebia a cada final de mês. Se você está agora sem receber, é porque a prefeitura não quer ficar lhe devendo como servidor assinado na carteira. Tem a hombridade, a moral e a dignidade de dizer: nesse momento eu não posso lhe contratar. Mas se você não sabe esperar, pode esculhambar. Pode dizer o que você quiser, só não peça depois para uma audiência com o prefeito e chegar para o prefeito e dizer: eu nunca disse isso. O prefeito sabendo que de um por um, em Penedo todo mundo conhece todo mundo. De um por um, em Penedo todo mundo sabe o que o outro disse. Então, reclamar é proibido, é professor? Não, reclamar não é proibido. Reclamar é a coisa de maior direito que o ser humano tem. Saber como reclamar é outra coisa. Eu recebi 3 áudios desaforados de uma determinada pessoa. E eu disse: não mandou para mim, já é sinal que me respeita. E não mandou para mim porque não teve um canal de entendimento comigo. Porque a única coisa que eu fiz foi dizer o seguinte: eu queria lhe ouvir sobre esse assunto para poder fazer a matéria para o jornal e para o programa Penedo Real. Eu queria lhe ouvir. E a pessoa, talvez, ouvindo o áudio, nem assim compreendeu que o meu pedido era de uma explicação. E replicou para outras pessoas 3 áudios me agredindo, aos quais eu ouvi. E não vai ser por isso que eu vou baixar para aquele nível, não. Não, de jeito nenhum. Eu vou procurar o momento certo de encontrar com essa autoridade e dizer: por que você fez isso? Eu lhe agredi? Eu lhe fiz algum mal? Ou você é uma pessoa que não pode ser criticada? E olha que eu não lhe critiquei, eu pedi uma informação para poder fazer a defesa, porque imprensa tem que ouvir as 2 partes e não tão somente um lado. Imprensa tem que ser verdadeira e tem que ser justa, ela não tem que ser boa. E eu não serei bonzinho aqui, eu serei justo. Eu estou esperando que essa pessoa entenda que no mundo atual de 2025 não se resolve um problema uma pessoa batendo na outra, não. Outra coisa, esse não é o canal do entendimento. O canal do entendimento é o diálogo. Mas eu estou aqui para dizer que quem está por aí com seu ressentimento, e eu não lhe tiro o direito, esculhambando com o prefeito, esculhambando com o filho do prefeito, esculhambando com a administração, saiba do seguinte: vai passar.